E aí, gente, beleza? Meu nome é Matheus Rodrigues, sou dono aqui do canal O Músico Historiador. Eu tinha prometido pra mim mesmo que não ia fazer mais vídeos relacionados à história, mas fazer o que, né? Minha vida, então. Enfim, eu vim abordar pra vocês hoje um tema que eu vou apresentar quarta-feira no meu trabalho de historiografia, que é sobre a importância de Francis Fukuyama para a historiografia. Só que eu vou me aprofundar nesse trabalho, como eu tenho pouco tempo, tenho apenas 10 minutos de trabalho, de apresentação de trabalho, vou me aprofundar em um artigo específico do Fukuyama, que é O Fim da História e o Último Homem. O que acontece com esse fim da história e o último homem? O Fukuyama, ele, primeiro vou falar um pouquinho dele, né? Ele é um filósofo econômico, é um filósofo político, um economista nipo-estadunidense e é um dos principais nomes do conservadorismo. E além disso, é um dos ideólogos e um dos principais nomes do governo Reagan, Ronald Reagan, e também é considerado o mentor da Margaret Thatcher. O que acontece? Ele, no final da década de 80 início da década de 90, ele escreveu um artigo chamado O Fim da História e o Último Homem. E antes disso, a gente tem que entender a conjuntura da época, né? Antes de entender o que ele quis dizer com isso. A conjuntura dessa época era a seguinte: era uma Alemanha se reunificando, era uma União Soviética definhando, eram os países do leste europeu conquistando novamente sua liberdade, sua autonomia. E o que acontece aí? O Francis Fukuyama declara o fim da história. Mas calma, não é nada disso, todo mundo tá pensando, a história acabou. Não, vai continuar tendo acontecimentos, fatos e enfim. O que o Fukuyama quis dizer? Vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos voltar para a Idade Média. Final da Idade Média, início da Idade Moderna, para ser mais exato. Acontece o seguinte: na Idade Média, quem detinha o poder do conhecimento era a igreja, era a religião, a igreja católica. O que acontecia era restrito o conhecimento. E quem detinha o poder político era o rei, pelo menos nas monarquias absolutistas. Era o rei, que esse rei era o escolhido por Deus, era o escolhido de Deus, representante de Deus, e entre as traduções tem outras nomenclaturas. E dentre todo esse caos, tem a questão da Revolução Francesa. Por que a Revolução Francesa é muito importante, além de vários pontos que ela aborda? Enfim, a questão da... tem a frase do Nietzsche: Deus está morto. Todo mundo acha que a única interpretação para ela é a questão dos ateus, tem a questão do povo que se diz povo de Deus, não faz as coisas de Deus, mas enfim. Eu não vou utilizar nenhuma dessas interpretações agora, eu vou utilizar uma outra, que é a questão do Deus está morto. Por que Deus está morto? Porque o indivíduo, o homem, ele corta a cabeça do rei na Revolução Francesa. E o rei era o representante de Deus na Terra, era o escolhido de Deus, enfim, seja lá com a tradução, qual fonte você buscou. E o que acontece com isso? A Igreja Católica, que detinha o poder do conhecimento, que detinha a intelectualidade e que... fugiu a palavra, mas que ela escrevia a história. A história que você tinha, obviamente a história não era reconhecida como matéria, como disciplina, só veio ser reconhecida depois com a escola alemã, positivista, historicista, enfim. O que acontece? Mas a história, o que se contava era sempre a versão da Igreja Católica. E com isso, o que acontece? O indivíduo arranca a cabeça, o homem, o ser humano, arranca a cabeça de Deus. Mata Deus. Arrancando a cabeça do rei da França. Aí, a partir desse momento, o homem toma o poder em si e passa a contar a própria história. E nesse caminho de contar a própria história, nós temos a questão da busca da utopia, do sonho da igualdade, né? Que a questão do marxismo, do socialismo, né? Mas falando mais corretamente, do socialismo e do comunismo,
E o que acontece? Por que o Fukuyama declara o fim da história? Ele declara o fim da história porque a União Soviética está definhando. A gente está em uma conjuntura que a União Soviética vai acabar. E sem ser a União Soviética, né, que em todo esse contexto de Guerra Fria, nós temos o capitalismo, o liberalismo, depende de como você quiser chamar, e temos o socialismo, o comunismo soviético, nessa guerra ideológica, basicamente. E o que acontece? Com o fim da União Soviética, não tem mais nada para poder se contrapor ao capitalismo. Ou seja, com isso, o que pode acontecer? O que pode acontecer não. O que, segundo Fukuyama, talvez aconteça, né? Ou já esteja acontecendo. O homem perde esse poder de contar a própria história. Perde esse poder de o indivíduo contar a própria história, a história ser ouvida, a história do indivíduo. O que passa a ser ouvida é a história dos vencedores. Do capitalismo, de quem tem dinheiro, de quem patrocina. Quem tem dinheiro para poder patrocinar. Por isso Fukuyama declara o fim da história. E o mais engraçado de tudo é que pelo Fukuyama, mesmo por ele ter ser um dos maiores nomes do conservadorismo, ele dialoga muito com Hegel e com Marx. Por quê? Porque Hegel e Marx também previam o fim da história, só que eles previam de uma forma diferente. Para o Hegel, o fim da história era o liberalismo econômico, era uma sociedade liberal, e para o Marx era o comunismo, o fim da história. Entendeu? Também tem toda aquela questão da coisa que se repete, né? Que acontece primeiro como fato e segundo como farsa, mas enfim, isso não é tema a ser abordado agora. Mas o que seria esse fim da história? Não é o fim dos acontecimentos. Obviamente, isso nunca vai acabar. Mas o Fukuyama acredita que esse fim da história acontece em uma sociedade, uma democracia liberal, como ele mesmo cita, onde os serviços básicos já são supridos pela sociedade. E ele também enxerga que esse fim da história ele traz algumas consequências, que é a questão de os países que já têm um setor industrial consolidado, tem a questão já vivem uma democracia liberal, são países desenvolvidos, eles vão ver essa democracia liberal, vai ter igualdade de oportunidade para todos, mas ele diz também que os países subdesenvolvidos, nesse artigo do O Fim da História e o Último Homem, ele também cita a questão dos países que não são desenvolvidos, que para esses países vão sobrar os governos autoritários, o socialismo, e enfim. Ou seja, quando Fukuyama fala de fim da história, ele não fala de fim do acontecimento, ele fala basicamente que a sociedade vai chegar... nós estamos nos encaminhando para o momento que a sociedade vai autossuprir as questões das necessidades básicas, vamos ver uma democracia liberal, e que a história que vai ser contada é a história dos vencedores. Ou seja, é uma situação que depende também da análise de cada pessoa, que cada pessoa faz sobre esse tema. E também não é um espanto saber que o Fukuyama previu o fim da história, porque já outros autores muito renomados tinham previsto, como o caso do Hegel e do próprio Marx. Então, eu vou terminar o vídeo por aqui. Depois eu venho, faço outro vídeo complementando um pouco, se ficou algumas pontas soltas que com certeza deve ter ficado, só que eu tô fazendo esse vídeo meio na correria, então sabe como é que é, né? Aí, enfim, eu também tô com uma ideia de fazer um vídeo sobre Von Martius e sobre a obra dele, né? Que é como devemos contar a história do Brasil, que é de onde surgiu o conceito de brasileiro, sendo que eu não considero brasileiro um povo unido, e é justamente por causa do Martius, que o Martius é a causa do principal dessa desunião brasileira e da questão grande que a gente ainda vive no nosso país relacionada a racismo, a
a questão da discriminação contra os índios, enfim, e dessas alegorias que nós temos ainda relacionadas aos índios e aos negros e, enfim, numa sociedade que é miscigenada. Mas então, galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Avaliem aí, deixem comentários, deixem sugestões de outros vídeos também. E eu prometo que eu vou tentar postar com mais frequência, né, os vídeos. E é isso, galera. Valeu, até mais. Tchau.